Fala galerinha, bem-vindo ao canal do Professor Guga. Deixa seu like, se inscreva no canal, deixa o sininho ativado para você receber a notificação dos novos vídeos, tá bom? Tá passando aqui debaixo o meu contato, caso você tenha alguma dúvida e não tenha no canal, manda para mim que eu faço para você. Hoje nós vamos concluir a aula de estatística básica, nós vamos falar de variância e de desvio padrão. Mas o que é variância, professor? Variância é o grau de variabilidade que tem dentro de uma amostra que a gente está estudando. Bom, o que seria esse grau de variabilidade? Nós pegamos, lembrando que estatística a gente pega por amostra. Nós pegamos uma amostra, fazemos um levantamento estatístico e aí a gente faz o grau de variância, o grau de variabilidade através da variância. O que é isso? A variância, quanto menor dá o valor, mais equilibrado é a nossa amostra. Ou seja, mais padronizado está o valor coletado. Quando a variância dá muito alta, significa que dentro da amostra existem valores discrepantes, ou seja, valores muito diferenciados, valores muito altos dentro de valores muito baixos. E aí a variância dá um valor maior. Ou seja, quanto maior a variância, maior é a diferença entre os dados coletados. Quanto menor a variância, mais equilibrado, ou seja, mais equilibrado está a minha amostra, ou seja, todos os valores possuem mais ou menos o mesmo valor. Tudo bem? Bom, baseado nisso, vamos para nosso exemplo, para a gente entender direitinho como funciona. Eu vou pegar aqui no exemplo duas amostras, tá bom? Vamos trabalhar com duas turmas. E aí a gente vai ver em questão de nota, por exemplo, como funciona essa grau de variância dentro da amostra que a gente vai coletar. Então vamos lá, vamos comigo. Muito bem, turminha, estamos aqui no exemplo 1, turma A. Peguei um exemplo da turma A. Vou pegar as notas de uma prova da turma A. Peguei 5 notas. Bom, a variância ela é calculada pelo elemento menos a média, elevado ao quadrado, mais elemento 2 menos a média elevado ao quadrado. Ou seja, precisamos calcular a média aritmética. A média aritmética já mostrei como faz na aula passada, está aí no canal. Inclusive na descrição do vídeo está o link aí caso você tenha alguma dúvida. Bom, como que a gente vai calcular a média? Vamos lá então, ó. Então, ó, 5 mais 5, 10. Com 5, 15. Com mais 10, 25. Então, aqui a gente tem que a média vai ser 25 dividido por 5. A média, então, é 5. Bom, uma vez que a gente calculou a média aritmética, nós vamos para a variância. A variância, então, a gente vai calcular agora pela... Qual é o elemento? O primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, o quarto elemento e o quinto elemento. Então a gente vai fazer aqui 5 menos 5, que é a média, ao quadrado, mais 6 menos 5 ao quadrado, mais 5 menos 5 ao quadrado. Aí a gente já pode apagar aqui para não atrapalhar nosso cálculo. Já calculamos a média aritmética. Aí vem aqui mais 4 menos 5 ao quadrado, mais 5 menos 5 ao quadrado. Tudo isso dividido pelo número de elementos aqui demonstrado. Bom, uma vez que a gente sabe que a média é 5, tá aqui, ó, 5, 5, 5, 5 e o 5, que é a questão da média. Variância, então, a gente vai calcular isso tudo ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. 6 menos 5 dá 1. 1 ao quadrado é 1. 5 menos 5 dá 0. E 4 menos 5 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Então, 1 positivo. E 5 dá 0. Isso tudo dividido por 5. Ou seja, a variância, então, está dando aqui como... 5 menos 5 dá 0. 0 aqui. 1 mais 1, 2. 2 dividido por 5. Ou seja, a variância está dando o valor de 0,4. Olha só que interessante. O valor da variância deu o valor de 0,4. Muito próximo de 0. Significa que a diferença, essa diferença aqui, entre a variância, que é o grau de variabilidade, é muito baixo. Significa que a diferença entre os valores da minha amostra é baixo. E realmente, ó, confere. Olha a diferença da amostra aqui.
Entenderam a lógica da variância? Vamos para um outro exemplo, para você ver agora com um grau de variância mais elevado. Vamos comigo. Muito bem, pessoal, estamos aqui no exemplo 2. Como funciona a questão agora? Mesma coisa. Vamos fazer a média, ó, eu peguei 5 amostras, eu peguei uma amostra com 5 números aqui. Vou fazer a média. Como vai funcionar a média? Ou seja, aqui eu peguei um exemplo para calcular com a mesma média, ó, média 5, tudo bem? Uma vez que a gente calculou com a média 5, vamos fazer aqui a variância. A variância, então, vamos pegar aqui com a variância. Qual vai ser a variância desse exemplo? Olha que legal. Elemento 1, 2, 3, 4, 5, e cada elemento subtrai pela média e eleva ao quadrado. Então vamos lá, ó. Isso tudo dividido pelo número de elementos aqui, que é 5, tudo bem? Bom, uma vez que a gente vai fazer isso aqui, é só calcular agora aqui. Variância, então, vai ser 1 menos 5 dá 4. Menos 4 elevado ao quadrado dá 16 positivo. Mais 8 menos 5 dá 3 elevado ao quadrado dá 9. Tudo isso dividido por 5. Certo, pessoal? Bom, então, pessoal, agora a variância aqui, então, quanto está dando aqui, ó? A variância aqui vai ser a variância de x. Aqui vai estar dando 50 dividido por 5. A variância aqui está dando 10. Ó, o que significa a variância dando 10, gente? Que a discrepância, os valores que a gente pegou na coleta de dados aqui, ó, tá dando diferença muito alta entre os valores. A nota desse grupo, dessa amostra que a gente pegou, desse grupo, ó, uma nota é 9, outra é 1. Olha a diferença. 2 e 5, então a diferença é muito alta. Quando a variância dá muito alta, significa que a diferença entre os dados coletados, os valores estão bem diferentes. Ou seja, tem uma diferença muito grande entre eles. Bom, aí, como a variância ela é um valor, é uma medida elevada ao quadrado, tá vendo aqui que a gente está elevando ao quadrado? Pela regra matemática, a unidade de medida é o quadrado também. Para a gente poder colocar isso de uma maneira bem simples, a gente precisa tirar a raiz quadrada, porque a gente precisa bater as unidades de medida. Então, para eu poder falar qual é o desvio padrão, bom, a gente vai calcular a raiz quadrada da variância, porque está o quadrado aqui. Lembrando, então, que para calcular a variância eu preciso da média aritmética. E para calcular, porque está aqui na fórmula, e para calcular o desvio padrão, eu preciso calcular a variância, porque é a raiz quadrada da variância. Então vamos para o nosso. Agora vamos calcular o desvio padrão das duas amostras. Então vamos para a próxima lousa. Muito bem, pessoal. Agora no desvio padrão. Então, para a gente poder colocar dentro da unidade de medida padrão, né? A gente estava com unidade, variância está elevada ao quadrado. Para a gente passar para a unidade de medida correspondente, nós precisamos tirar a raiz, e a gente calcula o desvio padrão de cada amostra. Então, como o desvio padrão é dado pela raiz quadrada da variância, nós pegamos a turma A, que a gente já calculou a variância, que é 0,4, e pegamos a turma B, que a variância está dando 10. Qual é o desvio padrão, então? A gente vem aqui, ó, fácil, ó, é só tirar a raiz quadrada de 0,4. Pessoal, cuidado, cuidado! Quando a gente fala de raiz quadrada, ainda mais quando a gente fala de números decimais, cuidado, porque raiz quadrada de 0,4 não é 0,2, tá, gente? Cuidado, porque aqui eu tenho uma casa só depois da vírgula. Seria 0,2 se fosse 0,04. Então, cuidado. Qual é a raiz de 0,4? Ó, desvio padrão. Então, se você jogar aí na calculadora, você vai chegar no valor de 0,632 aproximadamente. Tudo bem? Mostra então que o desvio padrão dentro da amostra da turma 4 é um desvio muito baixo. Olha só, é baixo realmente porque a amostra era correspondente. E se a gente pegar o valor da raiz quadrada de 10, então a gente vai ver aqui 10. Bom, a raiz quadrada de 10, o mais próximo de raiz quadrada que nós temos perfeita é o 9, seria 3. Então, consequentemente, a raiz quadrada de 10 tem que ser um pouquinho acima de 3. Então, desvio padrão vai ser 3,162.
Muito bem, calculamos os dois desvio padrão. Ah, professor, desvio padrão é só isso? Sim, só isso. Por que só isso que eu coloco entre aspas? Porque para você saber o desvio padrão, você precisa calcular a variância. E para você calcular a variância, você precisa calcular a média aritmética. Então não é só isso. Tá bom, gente? Então, desvio padrão, mais uma vez que você calculou a variância, é só tirar a raiz. Tá bom, pessoal? Por isso, agora a gente está encerrando com essa aula, a gente encerra a estatística básica. Segue meu link aí das outras aulas, da aula 1, 2 e 3, tá no descritivo do vídeo. Dá um like no vídeo aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos que eu estou colocando sempre aí. Tá passando aqui debaixo o meu contato, para caso você precise de alguma coisa e não tenha no canal, manda para mim que eu faço com carinho para você, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!